Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, não tem problema, que eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é a vereadora Vivi da Rádio. E no primeiro bloco a gente falou aí de alguns projetos relacionados à saúde, relacionados a trânsito, né, vereadora? E agora vamos falar sobre o cartão do idoso. Você que é idoso e tem seu carro, provavelmente, talvez, já tenha um cartão de idoso aí para facilitar o estacionamento. Mas e quem tem 2 carros, vereadora? O que acontece? Exatamente, Tânia. Bom, a gente sabe que com o nosso país, infelizmente, o idoso ele tem cada vez mais perdas e não ganhos. É uma bandeira que eu carrego, é uma revolta que eu tenho, é a falta de valorização à melhor idade, aquela idade daquele que trabalhou, que plantou, que fez toda a diferença e que quando vai ficando mais velho vai perdendo valor no nosso país em vez de ganhar. E aí foi quando nós surgimos com a ideia, às vezes o idoso tem 2 carros, tá? Eu com 42 anos já estou esquecida. Você imagina o idosinho com a idade maior. Ele anda num carro dele, coloca o seu cartãozinho, de repente ele por algum motivo ele troca de carro, vai ao supermercado, coloca na vaga que lhe é de direito por não apresentar o cartão, seu carro é guinchado, que nós tivemos um caso desse acontecido recentemente, e ele fica lesado, toma esse prejuízo. Enquanto ele constatar que ele realmente é dono dos 2 carros, seja 2, seja 3, é dele. Por que não lhe dar o direito de outros cartões? Como ele tem só um. Ele não vai se lembrar em nenhum momento de ficar pegando, retirando. Tem que se lembrar de pegar sua bolsa, tem que lembrar de se defender, de se proteger do mau elemento. Ele vai até o banco, vai sacar o seu dinheiro. Já existe todo aquele cuidado e preocupação dele andar sozinho, desprotegido, que a gente sabe que nós estamos desprotegidos no mundo de hoje. E o idoso, então, quando se fala no idoso, o abuso é muito maior, o aproveitamento contra ele é maior. Ainda se lembrar de ter que pegar o seu cartãozinho no carro para passar para o seu outro carro e depois voltar. Não é justo isso. Vamos dar valor a quem realmente merece. Vamos favorecer e ajudar aqueles que mais precisam. Então, nós colocamos esse projeto. Eu conto aí com a votação dos nossos companheiros, do nosso prefeito que sancione, porque a gente precisa cada vez mais lutar pelos direitos da melhor idade. Com certeza. Você vai envelhecer também, não vai, Tânia? Assim espero, né, E a vereadora? gente por natureza, a gente já é esquecida mesmo. Nós mulheres, a gente é um pouco mais esquecido que os homens. Eu caracterizo isso, vejo por mim. Aí imagina a gente, né, poxa, ter que parar num lugar, numa vaga preferencial, tá chovendo, de repente a gente não sabe se a gente vai estar de bengalinha ou não. E aí esqueci meu cartãozinho, vou ter que parar lá do outro lado da rua, atravessar a rua, a dificuldade até para atravessar. Então tem que ter essa consciência. Eu não sei também cada porque esse carro projeto ainda não ali aconteceu no nosso país. né, vereadora? Em cada porta-luvas vai ter o seu cartão, mas a gente também espera que tenha mais fiscalização, né, vereadora? Porque a gente repara vários estacionamentos, principalmente em shopping. Não é todo carro que tem o cartãozinho ali na vaga do idoso. Hoje nós temos leis mais rígidas com isso, mas elas precisam ser fiscalizadas, como você mesmo colocou. Não adianta nada mudar a lei, colocar punições mais rígidas, multas mais altas, se a gente não tem uma fiscalização. Inclusive, queria parabenizar, aproveitar esse momento, parabenizar o prefeito municipal da cidade, que é uma briga minha desde o dia que eu entrei aqui na Câmara Municipal, para que a gente aumente o número de fiscais de trânsito. Nós tínhamos ativos ali uma média de 12 a 13, tá? Tem 20, mas um tá com licença, o outro tá afastado, o outro... E não tem condições de uma cidade ter crescido tanto. De uma média de 2012, nós tínhamos, em média, 80 e poucos mil carros registrados. De repente, a gente quase dobra esse número de carros. Estou colocando números não exatos, tá? E a gente não tem uma fiscalização, não adianta nada mudar o trânsito. Não adianta nada encher a cidade de radar, encher a cidade disso, daquilo, se a gente não tem a fiscalização. E o prefeito agora disponibilizou uma parte da guarda municipal que vai atuar agora como agente de trânsito. Eles vão ter o poder e a autoridade para fiscalizar. Então, isso aí vai facilitar e vai melhorar muito a vida do nosso munícipe, em especial as vagas de idosos e deficientes físicos, que muitas vezes, gente, tem gente que tem coragem de parar numa vaga dessa. Tem gente que se aproveita disso. Não é 5 minutinhos. Não. E que seja. Que seja. Que seja. Não é direito seu. Com certeza. Leia para ser seguida. Falando em carro, só que de um jeito diferente, também a vereadora participou de uma reunião, a gente até tem foto para mostrar para vocês, com o prefeito e comunicadores de carros de som, para fazer uma revisão aí no decreto que regulariza o trabalho deles. Como foi essa reunião, vereadora? Nós sabemos hoje que o trabalho, né, o déficit de emprego
está enorme. Nós estamos aí com quase 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. E a gente precisa facilitar a vida das pessoas e não complicar. Nós temos esses motoristas, empresários, né, microempresários que têm o carro de som, que já trabalham há muitos anos na cidade de Taubaté e que já estão, inclusive, trabalhando na região central há muito tempo atrás, acordo que foi feito na outra gestão, e eis que aparece um circo na cidade, desfilando aí de caminhonete Camaro, com o som no último, fazendo uma propaganda, inclusive aqui do lado a gente escutava, né? Um som extremamente alto, desrespeitando leis, desrespeitando a sonorização permitida e atrapalhando essas pessoas de trabalharem. Por conta disso, foi provocado, foi despertado o poder público e foi cortado todo mundo de continuar executando seu trabalho na região central. Visto que não existe aí uma lei, sim, um decreto muito antigo, eu pedi para que fosse feito, né? O Pedro da minha assessoria contactou todos os meninos do carro de som, fizemos uma reunião para entender a necessidade deles e aí dali a gente foi dar uma olhada no decreto para pontuar coisas que estão muito fora da realidade, coisas que são exigidas e outras que deveriam ser e não são. Então, as coisas estavam meio bagunçadas, a gente pontuou alguns itens, pedimos uma reunião juntamente ao prefeito, que deu total razão e concordou com as nossas pontuações para mudança de alguns itens, alguns artigos do decreto, e automaticamente se disponibilizou, em uma semana, 10 dias no máximo, revogar o decreto, né? E colocando aí o que vai favorecer o nosso munícipe de Taubaté. Hoje a gente tem alguns carros, Tânia, que vêm de outras cidades fazer carro de som na nossa cidade. Nós temos alguns lojistas que deixam de contratar a empresa do trabalhador de Taubaté que paga imposto com seu carro próprio, adesiva, com a loja dele e sai fazendo carro de som, sem licença, sem permissão e sem noção também, inclusive, da lei de sonorização. Sim. E aí nós fizemos, então, algumas mudanças, pontuamos que os nossos moradores de Taubaté que pagam um imposto devem conter um adesivo no seu carro com o número da sua licença, tá? Na lateral do carro. Nós vamos organizar até para que eles sejam identificados como trabalhadores da cidade de Taubaté. Sim. O carro que vier de fora e não tiver essa licença, ele vai poder ser multado, mas não vai ser ele que vai ser multado, não. Vai ser a empresa que contratou esse carro de fora, tá? Então, a gente colocou esses itens que a gente achou super importante. Primeiro, a valorização do trabalhador da cidade de Taubaté. Segundo, a reorganização do decreto, que estava bagunçado. E terceiro, que eles vão poder trabalhar tranquilamente e exercer suas funções. Nós temos aí algumas pessoas trabalhando até 10 horas da noite, 11 horas da noite em bairros com som alto. Essa era a minha pergunta, se estabelece algum limite de horário e limite de decibéis. Estabelece completamente. Até às 19 horas vai ser o horário permitido para que seja trabalhado. A partir das 9 horas da manhã até às 19 horas. Na região central, até às 17 horas. E proibindo o som em frente a fórum, escola, hospitais e outros locais que a gente sabe que tem que ter o respeito. É engraçado porque o prefeito ficou muito comovido com o que ele ouviu dos trabalhadores de Taubaté, a maneira que eles já são educados para isso. E vem um carro de fora e faz essa bagunça na cidade. É isso que a gente não vai permitir que aconteça mais. Vai ter limite de velocidade mínima também? Porque às vezes o carro vai tão devagar que acaba atrapalhando o trânsito. Não tem, mas existe também um acordo, porque algumas ruas das cidades, as ruas mais movimentadas das cidades, eles não vão poder passar, tá? Tem algumas exigências da prefeitura que encaixa justamente no que você está falando. Ruas com maior número de fluxo de carro, com lentidão, eles não vão poder passar carro de som. Até porque eles têm um limite de velocidade para eles andarem, senão a gente não consegue ouvir a propaganda do cliente. Né? Então, se eles andarem rápido... Tem um intervalo aí que eles podem aproveitar. Não pode nem muito rápido, nem muito devagar. E nem ficar parado em determinados locais também, tá? Com o som parado, não pode. Tem supermercado na cidade que para no estacionamento, põe o som no último pro bairro inteirinho ouvir, porque ele não quer rodar e gastar gasolina. Não pode. Não está dentro da lei. Tá? E muito menos no centro da cidade. Parar o carro com som alto e deixar ali a propaganda rolando. Vai ser organizado, gente. É preciso ordem para ter progresso. Isso é fato. Então, a gente precisa organizar as coisas para que a cidade seja realmente uma cidade com progresso, uma cidade que venha cada vez crescer mais conforme nós temos acompanhado.
Com certeza, e a gente espera então, vereadora, que nos próximos programas a gente possa trazer boas notícias aí em relação a esses projetos, mas o tempo deste programa já acabou. Esse foi o nosso Fiscalização Pública. Se você gostou da entrevista, quer ver de novo ou quer mandar para alguém que tem interesse em algum assunto, vai lá no site, o link está completinho. E também acompanha nossa programação, vira e mexe tem reprise e coisa boa nova que você ainda não assistiu, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.